Dando sequência ao nosso estudo do livro Tramas do Destino, de Valdo Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Felicidade, desdita e nós. No dia seguinte, Dona Artemis e Ermelinda foram ao pronto-socorro visitar Lisandra. Doutor Armando tomara providências bondosas a fim de que a jovem fosse transferida para um quarto ensolarado, onde pudesse recuperar-se sem tumulto e os inconvenientes comuns em casos como tal, nas enfermarias coletivas. Por uma feliz coincidência, passava no hospital a hora em que as duas senhoras se apresentavam à recepção. Sem maior delonga, introduziu-as ao local em que a jovem se recuperava do delito, não consumado graças à intercessão superior do espírito Adelaide, que logrou atenuar as consequências da insânia. Lisandra estava muito abatida, no entanto, lúcida. Recebeu as visitas com compreensível emoção. O reencontro, terno e silencioso, foi muito comovedor. Sem artifícios ou dramas que as pessoas preferem apresentar, havia nobreza e resignação nas recém-chegadas e sincero arrependimento da enferma. Isso não mais sucederá, argumentou o médico com habilidade, facilitando a conversação. Todos temos momentos infelizes, os quais a invigilância, não raro, converte-os em demorada excursão na tragédia, como já está a menina hoje. Muito melhor, doutor, obrigada, respondeu com lágrimas que não se encorajavam extravasar. Em um discreto sinal do médico, a senhora Artemis acercou-se mais, segurou a mão da filha, que caiu em pranto de dor e vergonha. Perdoe-me, mamãe querida, perdoe-me, explodiu debilitada. Não sei o que me aconteceu. Eu enlouqueci por dentro. Sabia o que estava fazendo e não sabia. Desejava livrar-me de todos e de tudo, do homem que eu continuava a matar com papai, sem o destruir, de quem já lhe falei. Não consegui deter-me. Oh, Senhor, Deus perdoai-me. Ela via novamente, meus amigos, a cena que ela fez no passado, na vida anterior. Ela os matou e ela via repetidamente a mesma cena. Isso é que a faz estar dessa forma. E quem inspira esses pensamentos são os obsessores. Então, todos nós precisamos ter muito cuidado com os pensamentos que entram em nossa mente e que não nos pertencem. Precisamos ter consciência do que é nosso e do que não é nosso, certo? Seguindo com a leitura. Condoíam a sincera aflição da jovem e a grandeza da amargura da mãe, impedida de falar pelo peso da carga emocional. Ora, filha, acudiu o médico, que percebia o impedimento materno e lhe receava a queda de forças. A mãe perdoa e compreendemos essas ocorrências. Não se atormente, porquanto o arrependimento não resolve o que já foi feito. Restabeleça-se por dentro. Revigorada, jamais volte a repetir o grave engano. É verdade, Lisandra, pôde a mãe refazer-se e completar. Não sou eu, pecadora, quem a perdoa, porquanto jamais me magoaria com você, mas sim o nosso Pai Celeste, que nos perdoará a franqueza e a desconsideração do seu amor, a fraqueza. Como diz o doutor, o passado já não importa, porém sim o que iremos fazer a partir de hoje em relação ao futuro de nossas vidas. Você tem pensado em Deus, filhinha? Sim, mamãe. Você está bem, titia? Como não haveria de estar vendo-a em recuperação? Contestou Ermelinda, dignamente silenciosa até então. E Gilberto, como vai? Magoado comigo? Está no trabalho, porém mandou abraços e recomendações. Claro que ninguém está magoado com você. O amor que se magoa é puro interesse e não verdadeira afeição. Tranquilize-se, portanto, concluiu a tia com um acento conciliador. Soube que foi o Sr. Cândido quem lhe me trouxe. Peço-lhe, mamãe, expressar-lhe o meu agradecimento e rogar-lhe minhas desculpas pelo cansaço que lhe proporcionou. Você lhe dirá oportunamente, justificou-se Dona Artemis, que conhecia a antipatia da filha pelo enfermeiro, quando ele vier aqui em casa após a sua volta. Lisandra, é certo, encontrava-se num feliz momento de equilíbrio e lucidez mental. Com um consequente desmaio em razão do atentado cometido, a jovem, ao ser expulsa parcialmente do corpo, que desrespeitara a inspiração do antigo adversário desencarnado, deparou
a aguardá-la, feroz e vitorioso, supondo-se em condições de prosseguir na nefasta perseguição, certo de que a arrastaria a regiões ingratas como resultado do suicídio que supunha irreversível. Era o golpe precipitado, desferido às pressas, para interditar-lhe a recuperação, quando cessada a primeira experiência expiatória que a lei impunha à infratora através da lepra abençoada. Receando que o Espiritismo lhe abrisse as portas da libertação, resolveu ele, o obsessor, vitimá-la e conduzi-la após o trânsito do túmulo, como se o equilíbrio das vidas pudesse permanecer nas mãos da odiosa e nas rédeas da alucinação. A cegueira das pessoas, sua absurda presunção de poder, seguem-nos no além-túmulo, fazendo que um espírito se atribuam direitos e poderes divinatórios a que se apegam tresvairados e soberbos. Os lances exitosos colimados por esses espíritos infelizes decorrem da sintonia que conseguem manter com as suas teimosas vítimas que os preferem pela acomodação às suas sugestões, ao acatamento da inspiração superior, expressa nos mil convites da vida, exteriorizados em paisagens, gentes, animais, jardins, tarefas, ideias felizes, que recusam, obstinados na preservação dos sórdidos ambientes de sombra que se refugiam, excitados ou despedidos pelo mórbido prazer da infelicidade que se permite e gostam de desfrutar. Então, o que ele está deixando claro aqui? Que a escolha é nossa de aceitar a indução dos espíritos perseguidores ou seguir a indução da bondade, da nossa religião, das oportunidades e alegria. A gente que escolhe o que a gente quer. Nós queremos sofrer ou sermos felizes? A escolha é nossa. Podemos ser mais fortes resistindo aos pensamentos negativos que nos são insuflados. Continuando a leitura. Logo, portanto, se afrouxaram os laços do corpo somático em exaurimento pela hemorragia. Lisandra, espírito semi-liberto, defrontou a vítima algoz. A entidade, transfigurada pelo ácido do ódio que lhe combuía as entranhas, agredia moral e vigorosamente, ameaçando-a de inomináveis desditas. Ou seja, o obsessor pôde falar com ela enquanto ela estava em quase morte. Eles se encontraram nesse estado, nessa oportunidade. Por que, infeliz, me abandonaste? Disse ele a ela. Inquiriu com voz metálica. Já te esqueceste de mim? Sou Hermínio, o teu mancebo espanhol, miseravelmente assassinado pela tua desonra e pela selvageria do teu infame companheiro? Olha-me bem, vê que me transformei. Lisandra, aturdida entre as sensações do corpo, em luta violenta, sendo reestimulado pela assistência médica, competente e oportuna, pelos fluidos com que se refazia o espírito de Adelaide e o pavor que lhe assomava, acompanhou, naquela esfera de pesadelo, a transformação que se operava no ser que a acusava acrimente. Então, ela pôde presenciar esse encontro no momento em que ela era assistida pelos companheiros encarnados, pelo médico, pelo enfermeiro e tudo mais. Então, ela tem agora essa informação. Continuando, viu decair a pouco e pouco num sombrio espaço muito exíguo, asfixiado, inquieto, agitando-se, e logo depois decompor-se num fardo de matéria pútrida. Simultaneamente recordou-se. Estava sentada. Não pôde mais concatenar lembranças. O horror estava por vencê-la quando sentiu irresistível atração, uma força incoercível que a arrastava e perdeu a lembrança, a consciência espiritual. Acordou no corpo, máscara de oxigênio, massageada na região cardíaca, a fim de se recobrar do demorado desmaio, ou seja, ela teve uma EQM. Pesquisem sobre o que se passa numa EQM. Experiência de quase morte. Sem poder conscientizar-se, abriu os olhos, proferiu uma e outra palavra desconexa e adormeceu, sedada para o necessário refazimento. A providencial interferência da avó desencarnada afastou o terrível perseguidor, cuja sanha nefasta não fora aplacada com o insucesso da operação do suicídio. Sem dúvida, um tentame facilitaria outros, caso não houvesse uma radical mudança no comportamento mental
da enferma, os títulos meritórios dos familiares engendraram recurso moratório para a endividada, cujo tributo a pagar se tornava mais oneroso em decorrência da agressão à vida. Não obstante a ação inditosa, inspirada e conduzida pela mente pervertida de Hermínio, Lisandra acalentava pelo pessimismo e pela rebeldia o falso propósito de fugir da vida, que mais se lhe agravava ante a sua obstinação e refratariedade em recuperar-se dos demandos outrora perpetrados. A mensagem do Cristo fora-lhe ofertada pela sistemática recusa, resultante da preguiça mental, do hábito insano de fomentar e cultivar ideias, pensamentos prejudiciais. Muitas pessoas pensam fugir da responsabilidade, escudando-se na desculpa de que se armam, que sabia que estava fazendo, como se alguém em sã consciência, no estado atual do conhecimento ético e religioso da Terra, possa ignorar o gravame do suicídio, particularmente no Ocidente, onde o cristianismo, através de todas as igrejas de fé, o proscreve e condena. No entanto, todos possuímos na consciência, exceção feita aos imbecis e outros dementes, a noção de que é certo e errado, moral e imoral. A preferência pessoal em razão do estado de evolução espiritual de cada um dá-nos, porém, maior ou menor dimensão, agrava ou atenua nossas responsabilidades. Lissandra agora discernia e compreendia bem ser responsável pela própria desdita, atenta ao semblante da mãe, vincado por acicates implacáveis, rasgado pelas garras férreas do sofrimento que colocara ácido nas feridas, sem uma queixa, sem uma blasfêmia, sem um estrugir de revolta. Pela primeira vez na vida, no quarto em que o sol penetrava, se deu conta dos desatinos da sua insensatez, do quanto a mãe devia amargar, asfixiada, no silêncio do martírio. Repassou mentalmente as cenas que presenciara com o pai agressivo, a resignação materna, o posterior internamento na colônia de Hansenianos, a indescritível angústia que lhe sombreava os olhos claros que perderam o fulgor primitivo. Na reflexão edificante, fixou a tia solteira, que renunciava a comodidades e afetos, envelhecendo no serviço de boa samaritana, junto à cunhada e aos sobrinhos, a quem doara a vida por amor, também sem qualquer azedume ou reclamação. E ainda agradeciam a Deus, porque ela se sentia tão infeliz. Por que sou tão infeliz? Perguntou com débil voz, saindo da reflexão para a realidade objetiva. No acolhedor silêncio do quarto, cada um por sua vez meditava. A interrogação trouxe todos ao recinto arejado e Dona Artemis, que retinha na sua mão da filha sentada do lado do leito, respondeu inspiradamente. Porque a felicidade se encontra onde cada qual coloca o coração, conforme ensinou Jesus. Se você situa as aspirações no prazer, fugir disso, no ouro mentiroso, nas paixões que ardem e se apagam breve, a sua ausência produz a desdita. No entanto, se pensa em paz de consciência, retidão moral, dever corretamente cumprido, como metas de dignidade e honradez, a aventura se estabelecerá no coração tranquilo. A terra, aliás, não é o fim, destino, consoante estamos aprendendo. É meio, é escola, recurso de que nos utilizamos para ascender a planos realmente ditosos. Quem deseja usufruir sem merecer, receber sem dar, colher sem haver semeado, é obrigado a furtar, converter-se em indigno beneficiário da vida que lhe impõe recomeços difíceis. Todos podemos conseguir a felicidade se soubermos e quisermos bem conduzir nossas aspirações. Muitos desejariam um pomar frutificado, um jardim florido, e por não consegui-los, desmantelam-se esquecidos de que também poderiam tornar-se um arbusto verde no caminho pedregoso, adornando a estrada adusta, uma árvore sobreia, mesmo solitária, quebrando a inclemência da aridez da terra. A montanha altaneira e íngreme, não raro, de quando em quando, nas frinchas e patamares, abre-se em vegetação teimosa, que reverdece o negrume sombrio da rocha e parece abençoar o minério, abrindo flores exóticas e raras que recebem o beijo do sol, da vida, em nome do construtor divino. Felicidade, minha filha, é o bem que fazemos, não o gozo que fruímos.
Não vemos os mesmos dramas entre opulempos e miseráveis, as mesmas tragédias nos palcos da glória, do fracasso, os mesmos desassossegos nos palácios e nas taperas? A felicidade não resulta do que se tem e do que se flui, mas do que se é capaz e do que se faz. Jesus, podendo permanecer no sólio do Altíssimo, conviveu com as sombras horridas dos vales humanos, a fim de clarear, com insuperável luz, as baixas em que rechafurdam as criaturas, fazendo-as anelar pelas claridades estelares do infinito. Não nos queixemos. A reclamação reflete insatisfação pelo que temos, a traduzir a revolta que nos consideramos defraudados e, em consequência, injustiçados por Deus. Cada um recebe não como julga merecer, porque a verdade que uma coisa merecemos, mas de acordo com o que nos seja melhor para o bem-estar real, entende? Não se lamente mais, saia do egoísmo vexatório, insatisfeito, fator da sua inquietação, aprendendo a descortinar belezas e esperanças. A fim de consegui-los, arrebente as lentes esfumadas através das quais tem olhado a vida, abra-se a luz. Eis aí um exemplo. Se fecharmos a janela, campeiam as sombras nesse recinto. Agora, em ouro, se a abrimos, reinará a claridade. O sol do amor divino brilha incessantemente. A forma como se encontram as janelas das nossas intenções espirituais, morais e mentais dirá o que preferimos, luz ou sombra, alegria ou desabor. Muito bem. Não se conseguiu calar o doutor Armando, que a ouvia fascinado. Não sabia que a senhora possuía tão sólida cultura. Desculpe-me, venerando benfeitor, interrompeu gentilmente. Não se trata de cultura, mas de reflexões de alguns estudos recentes, de inspiração. De fato, utilizando-se das leituras edificantes que armazenava na mente, esculpia nos sentimentos nobres, Dona Artemis fora dirigida com segurança em abençoado processo de inspiração pela mãezinha venerável. Mamãe é espírita, adiantou Lisandra num sorriso jovial. Como? Eu deveria ter percebido pela resignação e coragem com que vem lutando estoicamente. Com a graça de Deus, eu também milito hoje nas fileiras do Consolador. Só ali encontrei unguento para as feridas da alma, após o desastre com meu filho Vander, em quem tenho injetado óleo canforado da alegria de viver, embora paralítico. Só a reencarnação me explicou suficientemente o transe por que passamos. Minha mulher, após alguma relutância, tornou-se espírita também. Desejei algumas vezes falar-lhe sobre a doutrina, ao conhecer os problemas e dificuldades. Não me atrevi a fazê-lo. Quem a iniciou? Cândido, o bondoso enfermeiro. Deveria tê-lo suspeitado. Também a mim, discreto, nunca me adiantou nada sobre a senhora. Nem nos referiu sobre o doutor. É de fato um verdadeiro espírita, sincero, humilde e nobre. Recordando-me, já vi Gilberto, se não me engano, entre os rapazes da nossa casa. Ele a frequenta? Sim, doutor, 2 vezes por semana. E eu, que ainda não o vi por lá. São tantas pessoas, algumas vezes vamos com Ermelinda, de outras com o filho. Encontramos ali a verdadeira razão de viver. E o Rafael sabe? Sim, também ele se fez espírita, a instância caridosa. De Cândido? Que pregador devotado ele tem sido. Tornou a vida uma verdadeira pregação e discretamente vai semeando, despertando vidas para Jesus. E eu, que ingênuo, percebi as radicais transformações do comportamento do nosso Rafael sem atinar com a razão. Não se conteve o médico e pôs-se a rir. Dona Adelaide e outros amigos espirituais, inclusive os benfeitores que dirigiam a Sociedade Espírita Cristã, que todos frequentavam, foram os fomentadores da identificação, exultando com o feliz desfecho do que se iniciara com perspectivas de desgraça à véspera. A conversa alongou-se, auspiciosa, por mais alguns minutos. Daremos alta a Alessandra com mais 2 dias, se tudo prosseguir bem. Então, eu próprio a levarei à casa, explicou o médico bondoso. Não há por que se preocuparem mais. Entreguemos os resultados a Jesus e deixemo-la por agora a repousar. As despedidas foram afetuosas e amenas, tornando as duas almas irmãs reanimadas para o trabalho no futuro. O bem, a fé, venciam a astúcia do mal, a agressão da incredulidade. No fim, tudo acaba bem. Se não está bem, é porque não chegou no fim, não é, meus amigos?
Sigamos nós também estudando para podermos enfrentar nossas próprias mazelas, não é verdade? Abraços a todos.